viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Mais uma vez com vocês aqui no Estudando o Espiritismo. Eu recebo aqui com grata satisfação meu amigo Dirceu, que junto com o senhor José Alves, com o Ricardo, estarão ajudando a gente aqui a fazer o Estudando o Espiritismo. Olá, meu amigo Dirceu. Olá, meu amigo. Olá, ouvintes. Ouvintes não, é internautas agora. Agora é internautas. Nós estamos mais chique, internautas. E nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 14. Nós vamos estudar sobre o panteísmo. E nessa questão, Allan Kardec pergunta, olha, Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa foi a pergunta que Allan Kardec colocou para os espíritos, que responderam para ele o seguinte, olha, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vales além. Não vos percais num labirinto donde não lograis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaria saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas e tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aí, meu amigo Dirceu, essa resposta, mais uma vez, a gente percebe, nós queremos colocar Deus como se fosse iguaizinhos a nós. Não, nós nos esquecemos que Deus é a causa primeira de todas as coisas, como está lá na questão número 1. Isso vem mostrando que, Rubens, que Deus é um ser individual. Não é a crença do panteísmo, né? Exato. Que é uma mistura, é algo que se perde a sua individualidade, não é isso? É. Mas não, mostrando não, que é algo individual, um ser criador, inteligência suprema do universo, que já foi colocado na questão número 1, na primeira questão. Então mostrando que é uma individualidade e não algo que é uma mistura de tudo. E na verdade os espíritos fazem um alerta pra gente aqui, olha aqui, ó. Agora, comecem a se preocupar mais para fazer uma reforma interior, para se transformarem. Ao invés de querer penetrar um conhecimento que vocês ainda não têm condição de absorver, como nós já estávamos observando nas questões anteriores. Então o alerta que os espíritos nos dão aqui é o seguinte, olha, é preciso a gente se autoconhecer. Nós temos dificuldade de nos autoconhecer. São etapas, né, Rubens? Etapas de conhecimento. Então nós temos que gradativamente ir subindo esses degraus. E às vezes nós já queremos ir lá no final. Como ele coloca muito bem aqui, olha, pretender penetrar no que é impenetrável. É impenetrável por quê? Porque o nosso estágio hoje não nos permite ter esse conhecimento devido ao próprio conhecimento que nós temos. Falta-nos a maturidade interior para compreender tudo isso. E como se nós pegarmos exemplo de criança, quando nós estamos ensinando, Isso. ela às vezes quer saber determinadas coisas que ainda nem que você explique, não há como ela entender, porque ela precisa entender determinadas coisas para chegar naquele ponto. Às vezes até a gente tem dificuldade, assim, como é que eu vou explicar isso para ela? Para ter a compreensão. Exatamente, não falta, às vezes, uma situação mais favorável para que esse conhecimento possa se passar. Questão de número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou seja, ou, por outra, que se deve pensar na doutrina panteísta. Aí os espíritos responderam, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Tá vendo? Olha, nós percebemos que até nos nossos programas anteriores, com os seus aulas, a gente comentava, né? O homem até, a sua vontade de ter Deus tão parecido com ele mesmo,
que ele desenha em quadros uma imagem do senhor velhinho de barba branca, quando na verdade, quer dizer, como disse José, se Deus não conseguiu retardar a velhice, por exemplo, como é que vai ser Deus, né? Então, tá vendo, gente, nós não temos ainda a condição de compreender muitas coisas. Então, quer dizer, nós não podemos nos tornar Deus, nós queremos ser parte dele. Na verdade, nós somos filhos do nosso Pai, que é Deus, como Jesus o é também, né? Mas essa questão de queremos ser deuses também, da forma como nós observamos aí na matéria, a gente ainda tem que caminhar muito interiormente para chegar lá. Bom, questão de número 16. Pretendem os que professam essa doutrina, a panteísta, né, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinito os mundos. Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Aí os amigos espirituais são fantásticos, né? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E em seguida o comentário de Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não podendo aliar a propriedade da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Meu amigo Dirceu, vamos aos comentários. O nosso programa já está chegando quase que ao final. Você vê aquela própria colocação que ela é confusa assim, em termos de poder responder, Deus ser tudo, que ele pode estar até nas coisas imateriais. Realmente, Deus está, na sua propriedade, Ele está em todos os lugares. Mas não quer dizer que Ele está em todos os lugares, Ele é aquela. Ele é aquela matéria, Ele é aquilo lá, não é? Não tem como. É como ele colocou aqui no exemplo, você pega um quadro, o quadro vai retratar o quê? O quadro vai retratar a obra do artista, né? Que obra maravilhosa, você vê a pintura, o contraste, mas você não pode dizer que o pintor é aquela obra. Exatamente. Ele é o autor daquela obra. Ou se você vê um rabisco, claro, daqui quem fez esse rabisco aqui, uma criança fez esse rabisco. Então você pode até avaliar através da criação o Criador na sua capacidade de criação, mas nunca poderá falar que aquilo que foi criado é o próprio Criador. Então, tá vendo? Olha, quanto é importante estar estudando, quanto é importante estar refletindo. Então nós não podemos colocar Deus como um ser igual a nós, como nós estamos dizendo isso. E um detalhe, né, Rubens? Quando nós vamos colocar Deus igual a nós começamos a dar determinados atributos a eles que são nossos devido às nossas falhas. Egoísmo, rancor, né? Você não pode ter isso em Deus. Você concorda comigo? Não. E daí você, como criar a imagem de Deus, que às vezes é aquele Deus punitivo, que você, em vez de amá-lo, como Jesus colocou, amar a Deus sobre todas as coisas, você passa a temer a Deus sobre todas as coisas, ter medo. Né? Deus que realiza... Porque ele tem todas as qualidades humanas, eu diria qualidades, né? Mas atributos humanos. Exatamente. Está sujeito a ódio, a arrepender do que fez, e a imutabilidade é uma das características de Deus, não mudar. Né? Exatamente. E nós mudamos. Hoje nós temos uma opinião, mas mudamos de opinião.
Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa Estudando o Espiritismo. Mas já? Já. Mas daqui a pouquinho, daqui 3 dias, nós temos um novo programa aí no ar para que você possa acompanhar conosco. E aproveitamos para convidar você a estar estudando as obras da doutrina espírita numa casa espírita próxima a você. Faça e participe do estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho aqui, conversando com você, né, Dirceu? Exatamente. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é. Até a próxima.